Terça-feira para você. Estamos começando mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos até meio-dia juntos, com tudo que rola no mundo esportivo. E a partir de agora você já sabe, né? Timaço de Carlos Batista entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Olá, Carlos Henrique, presta atenção no serviço, sem pauta não há programa. Vamos aqui abrir aqui a pauta do digníssimo programa e vamos a ela, meu caro Capucci. A Argentina aumenta a distância como a seleção com mais títulos oficiais no mundo. Argentinos conquistaram 22 troféus até o dia de hoje, 2 a mais do que o Brasil em competições organizadas pela FIFA ou pela confederação ou pelas confederações que fazem parte dela. Conmebol anuncia mudanças no formato da Copa Sul-Americana, hein? Competição passará a ter play-off entre fase de grupos e oitavas de final, assim como acontece na Liga Europa. Vasco da Gama encaminha a contratação de 2 jogadores. Lucas Piton, lateral do Corinthians, e Léo, zagueiro do São Paulo. Os 2 jogadores foram aprovados pelo novo técnico Maurício Barbieri. Vamos agora falar dos times de Campinas. O destaque do Guarani. Alô, Antônio Lupe, bom dia. Bom dia, CH. Grande abraço a você e a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Corinthians, Guarani e Bidu estão bem próximos de um acordo. O lateral deve reforçar a equipe de Parque São Jorge na temporada 2023. Empréstimo com compensação financeira para o Bugre. E o Timão ainda fica com uma porcentagem do jogador. E o Guarani pode sim receber atletas do Timão para 2023. Agora o destaque, falou do Guarani e da Ponte. Mais um destaque, por favor, Antônio Lupe. O destaque da Ponte, que ontem teve reunião do Conselho Deliberativo. E o Conselho aprovou o estudo da Arena. E o presidente Marco Antônio Eberlin também passou um relatório sobre as penhoras que a equipe sofreu durante os últimos dias. 97102-1493. Mande a sua mensagem aqui para a rádio. 97102-1493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Sanasa Campinas, classificação A com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Em Campina Telinha, a torcida aplaude de pé a seleção azul Sanasa. É água pura e saneamento, torcedor. Na zaga menos vazada das ruas, a galera com o título de menor índice de perdas do Brasil. No meio-campo, distribuindo a jogada, o trio administração técnica e monitoramento, dando um show de eficiência, qualidade e controle. No ataque, mais de 1.700 craques que correm todos os dias para levar o melhor serviço de água do Brasil. Seleção azul Sanasa. É a vida em primeiro lugar.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Por favor, Lucas Pessoa, tenha calma, tranquilidade. Estamos apenas nos ajustando aqui na cadeira. Certo, Lupe? Correto. É isso aí. Vamos atender os nossos clientes? Sim. Bom dia, CH. É o Aguinaldo de Americana, sempre muito simpático com a gente, tá sempre aqui mandando mensagem, se preocupando e ouvindo a gente aqui. Fiquei feliz com a renovação do Diogo Matheus. Eu também achei uma boa para o Guarani. Fez um bom campeonato. Machucou um pouco, né? Mas ele é bom jogador. Acho que o Guarani vem forte para o ano que vem. Um abraço a todos aí. Obrigado, viu? CH, finalmente vão desatar esse nó da arena. Não aguento mais isso, ou agora anda esse negócio, ou desistem de vez. Olha, Tandy, eu vou dizer uma coisa. Uma coisa não inviabiliza a outra. Mas eu não sei se é um momento correto, né? Eu quero esperar. Essa coisa de a ponte só entra com nome, eu queria entender um pouco mais. Tô querendo dizer nada, hein, gente? Tomara que dê certo. Pelas informações que chegam, me parece que é um negócio muito bom. E espero que seja. Desejo que seja. Bom dia, Marcos do Flamboyant. Bom dia. Não entendo o brasileiro torcer, soltar fogos para a Argentina. Eu também não entendo. Os caras detestam a nossa seleção. É verdade. Chamam brasileiros de macaquito, fazem gestos imitando macaco em jogos da Libertadores. É verdade. E não foi uma vez só, não. E essa falta de identificação com o time, bem triste. Precisamos passar por uma grande reconstrução. Eu acho que a reconstrução passa pela educação e também a maneira de torcer. Mas eu respeito, tá, gente? Eu não condeno nada. Eu não consigo entender. Eu adoro o Messi e tudo, mas torcer... Não dá para torcer pro Messi, na minha opinião, e desconectar da seleção argentina. Uma coisa tá embutida na outra. Não tem jeito. Aliás, a Argentina já está em Buenos Aires. Que festa que os caras estão fazendo aí. Mas eu não torci para ninguém. No palpite, o palpitômetro lá nos donos da bola, eu coloquei França. Mas eu não torci para a França, não. Tá? Torço para o Brasil. Mas, enfim. O Robson do Jardim Nova Europa está fazendo uma pergunta para mim aqui. Nicolas Careca ou Felipe Crisman? Se você tivesse que escolher um e dispensar outro, eu ficaria com o Felipe. Mas eu não mando nada, né? E os caras não nos ouvem. Tem gente competente ganhando dinheiro lá, analista de desempenho, olheiro, empresário, diretor de futebol, CA. Eles são muito pagos, bem pagos para isso, eles têm que resolver o problema. A gente só fica dando palpite aqui. 2 assuntos breves, Carlos Henrique. O primeiro, o clube está... Ele está falando da ponte, né? O clube está à beira da insolvência e convoca conselho deliberativo para falar da arena. Não consigo entender. Ou esse povo sonha demais ou eu sonho de menos. Segundo assunto, Messi dorme com o troféu da Copa. É verdade. Já Neymar dorme com os parça. Essa foi boa. Não tinha como dar certo mesmo. Deus do céu, como diria o querido José Arnaldo. Um abraço, Wagner. Obrigado pela mensagem. Fala-se em arena se não tem como pagar os salários. Paulo do Bonfim. Então, Paulo, uma coisa não inviabiliza a outra. São situações diferentes. Eu também quero aguardar. Vou aguardar, tá? Então, por hora, é isso. Hora certa? Pois não, Capucci. 11h40 agora. É hora do Clube da Band. Vamos falar do Guarani. Guarani que está montando, está quase finalizada a primeira parte dessa grande reformulação. O Guarani trocou muita gente. Muitos jogadores estão chegando. Mas aí tem o desafio, né, de você treinar, dar encaixe nesse time, porque o Campeonato Paulista começa no dia 15 de janeiro. Não é isso, Lupe? É isso mesmo, CH. A bola vai rolar no Campeonato Paulista. O primeiro adversário do Guarani é o Santo André.
Inclusive, CH, você me conhece bem, ouvinte também. Daqui a alguns dias vamos fazer aquele trabalho especial, saber como estão os adversários, tanto do Guarani, que vai disputar o Campeonato Paulista Série A, quanto da Ponte Preta, que vai disputar a Série A2 do estadual. E o Santo André, com muitas caras conhecidas, montando aí um elenco para brigar no campeonato estadual. Mas o assunto agora é o Guarani. Como você disse, muitas caras novas. E aos poucos esses jogadores vão sendo apresentados. Lucão, experiente, formado na base do São Paulo, passagens pela Seleção Brasileira de Base. Estava no CSA, conhece bem o Campeonato Paulista, e o técnico Moser foi apresentado. Isso também é experiência, é bagagem, né? Então a gente conhece bem essa competição, sabe que a competição de estaduais é a mais forte do país, sabe que todo atleta quer jogar essa competição no início, no primeiro trimestre ali. Então são muitos jogadores de qualidade, são equipes muito fortes, então acredito que é um campeonato muito bom de se jogar, né? É prazeroso, porque você sabe que ali tem os melhores e você está entre eles. Então isso te dá, né, mais ânimo, te dá mais força para você poder alcançar os objetivos. E a gente tem que estar sempre atento, né, a tudo aquilo que é passado pela comissão técnica, e para os novos que ainda não disputaram esse campeonato, acredito que a gente pode também, durante os treinamentos, durante a nossa preparação aqui para o Paulista, a gente poder passar um pouquinho de conteúdo, passar um pouco daquilo que é a experiência dentro do Campeonato Paulista, para que todo mundo esteja com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, e a gente poder fazer um grande campeonato. Trabalhei 2 anos aí com o Moza, né, e isso pesa com certeza na hora de você decidir, porque aquela coisa, você já sai na frente, né, você já sai em questão de já saber o estilo de trabalho, já saber a metodologia, o pensamento do treinador, aquilo que ele vai pedir durante o dia a dia, as orientações, aquilo que ele pede nos jogos, nos treinos. Então você já chega mais adaptado, você não chega com tudo novo para poder, eu vou ter que ter aqui 2, 3 semanas para poder me adaptar, não. E isso a gente ganha tempo também, né, em relação à competição. Eu acredito que não só eu, mas a grande maioria dos atletas que hoje chegaram aqui no Guarani já trabalharam com o Moza em algum momento. Então isso facilita o processo na hora de você ter uma montagem de elenco, né, e você ganhar tempo para poder entender o que o treinador está pedindo, e na hora de jogar a gente ter um pouco mais de, entre aspas, aí, facilidade para poder compreender tudo. Esse é o zagueiro Lucão, só para atualizar aí na audiência rotativa do rádio, os jogadores que foram contratados pelo Guarani. Goleiro Tony, que veio do Vila, o lateral direito Lucas Marques, CSA, o meia Bruninho, CRB, o volante Lima, que estava na Chapecoense. O zagueiro Alan Santos, Lucão, que falou conosco, que estava no CSA. Está muito rápido. Vamos devagar então? Você pode começar de novo? Posso. Você não fica bravo comigo? Não, jamais. Por favor, tá? Tony. É porque senão o pessoal aqui não grava, entendeu? E então depois vamos eles ficam perguntando, nossa, como o Lupe é ligeiro, né, cara? Ele fala, repórter, ele é trepidante, entendeu? Não parece tem que eu tô jeito. dando a escalação, né, do time. Isso. Antes do jogo. Vai trepidante. Então vamos lá. O Tony, goleiro, ex-Vila Nova. O lateral direito Lucas Marques, que estava no CSA. O meia Bruninho, que estava no CRB. Lima, que é volante, estava na Chapecoense. O zagueiro Alan Santos, ex-Vitória. Lucão, que falou conosco, que estava no CSA. Luciano Castan ainda não foi oficializado, mas já treina. Inclusive ontem foi publicada uma foto no Instagram de Andrigo. Lembra do Andrigo ou não? Andrigo, bom jogador. Andrigo, aí até já começou a falar que ele estava voltando, mas por enquanto não. E o Leandro Castan, né? Leandro não, perdão. O Luciano Castan estava na foto já com o uniforme do Bugre. O volante Iago Henrique, o meia Derek, o atacante Bruno Michel, além do Henderson, que vem do Azures, mas também ainda não foi oficializado as contratações do Guarani para 2023. E é claro, CH, que o torcedor ainda está esperançoso e aflito a respeito do futuro de Matheus Bidu. E a informação que circulou ontem, no início da noite, é que houve um avanço nas negociações entre Corinthians
o jogador e o Guarani. O contrato deve ser feito por empréstimo com o Corinthians para a temporada 2023, com uma compensação financeira ao Guarani. E o Corinthians também pode oferecer jogadores ao Bugre para a temporada do ano que vem. O Corinthians fica também com uma porcentagem do jogador em caso de venda futura. Lembrando que o Bidu tem contrato com o Guarani, recentemente foi anunciado até 2024, mas pelo que tudo indica, CH, a negociação vai lograr êxito. Você sabe que eu não vou falar o nome dele porque eticamente ele já até parou, nem milita mais no futebol, uma dessas raposas felpudas do futebol, dirigente de antigamente. Então, quando tinha uma situação assim, ele precisava, por exemplo, negociar o Antônio Lupi, né? Ativo do clube, né? Formado na categoria de base, precisava fazer um dinheiro para pagar as contas. Aí, mercado mexendo, diferente de hoje, né? A coisa era um pouco mais lenta, hoje o negócio é muito rápido. Aí tinha lá o Náutico interessado no Antônio Lupi, lateral esquerdo ofensivo, cruza bem, boa bola parada. Não é o lateral isopor, né? Isso. Aquele que nunca chega ao fundo. Então o que acontece é o seguinte: aí o Náutico tava ali e sobe 50, desce 50, estamos negociando, né? A coisa não fecha. E ele precisando da grana, precisando fazer o negócio se arrastando, uma semana, 10 dias. Isso ele me contou porque ele fazia toda hora. Ele ligava pro dirigente do esporte, amigo dele, conhecia todo mundo. Falou assim, ó, isso não ajuda tudo. Vai na imprensa e solta que você tá interessado no Antônio Lupi, não é? E manda uma proposta para mim, né? Meio fake, porque ele tinha que fechar o negócio lá. Mas chegava a proposta, entre aspas, que não existia interesse nenhum no Antônio Lupi, no outro dia o Náutico depositava o dinheiro e fechava o negócio. Por que eu tô contando essa história? Curioso, né? Enrola daqui, enrola dali, só o Corinthians, não sabemos se a gente quer. O que aconteceu? Eu não disse que aconteceu isso, tá? Não tem nenhuma informação. Mas é uma curiosidade. Bastou surgir na imprensa o interesse do São Paulo, no outro dia, agora parece que o Corinthians, o Bidu, o Guarani estão encaminhando para um final feliz. Curioso, né? Curioso, né, Lupe? Curioso. Bem curioso. E nessa época que o seu amigo... Vou repetir. Eu não tenho nenhuma informação, não falei que é fake news, nada. Eu só estou contando uma história. Diga. Mas acontece. E você disse que no passado isso era um pouco mais demorado, porque com o avanço da tecnologia, principalmente com a chegada do WhatsApp, isso acelerou muito, né? Muito. Porque hoje você não precisa nem estar presente para assinar um contrato, é tudo digital, CH. É verdade. É tudo digital. Acabou aquele negócio de ir no cartório, registra, imprime. Não, acabou. Então, se bobear, esse negócio foi fechado ontem, às 18h54 da noite. Uhum. Muito rápido, né, Carlos? Você sabia que tá todo mundo de férias na CBF, né? Sabe dessa? O Pastana ficou bravo, né, esse dia pra trás. É só nesse Brasil, mano. Você sabia, vou te contar uma outra história. Me conta. Estamos contando outros. Você sabia que o curso de técnico oficial no futebol argentino, você se formando no futebol argentino, você pode trabalhar em qualquer clube do planeta, que a FIFA aceita. Mas os cursos de técnicos no Brasil não são aceitos no mundo inteiro. Essa é a nossa CBF, que não mexe uma palha. A Argentina aceita, no Brasil não aceita. E só um outro detalhe, a gente cobra muito, né, sobre a parceria, a união dos clubes, né, para um futebol melhor, e a gente percebe que isso acontece. Só que quando chega nesse canal aí na CBF, não tem jeito. Não anda. Processo tartaruga. Falando em tartaruga, 11h50 agora. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Conheça a linha de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho, ervas e apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha, levemente defumada. Mais carne, mais suculenta.
A primeira é a única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. A venda no Iga Atacado. Lojas em Campinas, ali em frente ao Campo dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, bem na divisa com a Americana e em Sorocaba. É hora da Ponte na Band. Bom, Antônio, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Manda. E o caso Alisson? A Ponte perdeu o jogador ou ainda não está definido? Hoje, o jogador não tem mais contrato com a Ponte. Terça-feira, dia 20 de dezembro, às 11h52 da manhã. Inclusive, uma pergunta que fiz, o doutor Quiminazo ontem à tarde sugeriu isso. Ele não tem os autos na mão, essa coisa toda, mas é uma situação difícil de ser revertida. Difícil porque a Ponte também tinha entrado na última sexta-feira com recurso que foi negado. Então, assim, tudo vai ficar provavelmente na audiência que vai acontecer só em abril. E a pergunta que fica é a seguinte: por que a Ponte está perdendo o atleta? Porque não pagou alguns benefícios que o atleta tem direito segundo as leis trabalhistas, FGTS, até o próprio salário. E isso pode ocasionar a rescisão indireta do funcionário. A Ponte até fez ali o pagamento quando foi notificada, mas segundo os juízes e os especialistas que estão trabalhando nesse caso, eles não entenderam dessa forma e por isso hoje o atleta não tem mais vínculo com a Ponte e pode assinar com qualquer outro clube. E tudo indica que o Alisson deve assinar com o Cruzeiro para defender o Clube Celeste nas próximas 3 temporadas. E isso ontem foi discutido com o Conselho Deliberativo. O presidente Marco Antônio Eberlin acabou colocando ali para os conselheiros que se reuniram ontem no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli. Situação que ele já mesmo tinha falado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes sobre essa questão envolvendo o Alisson, a troca dos representantes, porque além da Ponte Preta, o representante do jogador que estava com ele na negociação que foi feita lá atrás, quando o Alisson veio para a Ponte, não foi o mesmo representante que acabou ajudando o atleta nessa questão judicial, tendo o seu contrato rescindido com a Ponte. Então, isso acabou pegando lá todo mundo de surpresa e aconteceu essa situação. O Eberlin acabou explanando isso para os conselheiros e também foi discutida a questão da arena. Muitos torcedores estão falando, mas a Ponte com dificuldades para pagar os salários e discutindo a arena. Isso é um projeto totalmente diferente daquele que foi discutido e é uma questão de parceria. A Ponte não vai arcar com todo o custo da construção. Existe aí uma comissão que foi criada, que tem como presidente o Gustavo Valho, que é o diretor financeiro da Ponte, e ontem eles autorizaram, essa comissão da Arena, assinaram uma proposta para a elaboração de um plano de estudo com a intenção de viabilizar o futuro da Arena Ponte Preta no terreno que é ali próximo ao Royal Palm Plaza. Esse estudo também não terá custo para a Ponte Preta, e sim da empresa, a construtora que está sendo a parceira do clube nesse projeto que pode então sair do papel. Mas por enquanto, CH, é tudo ainda na questão do estudo e muito embrionário. Por favor, passe também pelo número de jogadores e os jogadores que a Ponte já contratou e que eles estão... E esses que já estão treinando, por gentileza, Lupe? Os jogadores que foram contratados até o momento na Ponte Preta. O lateral Júnior Tavares, que veio do Náutico, trabalhou com o Hélio dos Anjos no Timbu, e Mailton, que veio da Chapecoense. Fez uma boa Série B, o Mailton, eles já estão treinando. O meia Guilherme Pira, ex-Inter de Limeira, além dos atacantes Dudu Atamoto, ex-Botafogo e Gé Itapirense. O Alisson foi embora, veio do Vila, foi pro Goiás, e o Pablo Diego pode ser mais uma contratação confirmada pela diretoria. A programação da Ponte para a semana? Até a sexta-feira, treinamentos, depois os atletas serão liberados para o Natal, volta segunda-feira e no final de semana do Ano Novo também serão liberados, e aí depois é preparação total para a estreia na 2 contra o Velo. Em Campinas, 11h55 agora. Carlos Batista. Sanasa Campinas, selo Aliança pelas Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19 99731 0841. Shopping dos Animais, 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma maravilhosa terça-feira e amanhã a gente volta, hein? Sempre às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área aqui pela Bandeirantes Campinas.